Seja muito bem-vindo ao canal Mundo Afora. Apesar do território relativamente pequeno, o Uruguai é um dos países mais desenvolvidos política, econômica e socialmente da América Latina. O Uruguai tem sistemas de segurança social, educação e saúde bem desenvolvidos. Como resultado da educação pública gratuita e de fácil acesso, obrigatória para crianças entre 6 e 14 anos, o Uruguai tem a maior taxa de alfabetização entre os latinos. Devido à força de trabalho qualificada, o país se destaca pela alta renda per capita, a maior classe média da região e um baixo nível de pobreza. O Banco Mundial classifica o Uruguai como um país de alta renda, com uma renda nacional bruta per capita de US$ 16.360, 83,2 mil reais, a mais elevada da América Latina. Além do forte desempenho econômico, o país se destaca ainda pelos baixos níveis de corrupção, pelo sistema bancário sólido, pelas taxas de impostos atrativas e pelas oportunidades de investimento proeminentes. Tamanha atratividade se traduz em números. Os dados mais recentes do governo uruguaio mostraram que em 2022 o país recebeu 9,3 bilhões de dólares, 47,6 bilhões de reais, em investimento estrangeiro direto, quase triplicando o montante que entrou no país em 2021, 3,6 bilhões de dólares ou 18,8 bilhões de reais. Os empréstimos entre empresas representaram a maior parcela, 52%. O reinvestimento dos lucros ficou em segundo lugar, 37%, e depois aparecem os rendimentos de contribuições de capital, 11%. Os três segmentos receberam mais investimento do que em 2021, enquanto aqui no Brasil o governo está caçando os fundos com taxas pesadas. No pequeno país vizinho que chegou a ser parte do Brasil entre 1817 e 1828, as portas da imigração estão abertas para as fortunas brasileiras e de qualquer outro lugar. O Uruguai se abriu para os milionários quando Luiz Lacalle Pou assumiu a presidência uruguaia, em março de 2020, com uma proposta clara: atrair os investidores endinheirados para o país. O plano de Lacalle não era exatamente uma novidade. O Uruguai já foi conhecido como a Suíça sul-americana. Em 2007, no entanto, o modelo de paraíso fiscal que o país adotava foi abandonado. Externamente, na época, havia um cenário de grande aversão e pressão aos paraísos fiscais. Internamente havia dificuldade de compatibilização entre um governo de esquerda e o modelo de paraíso fiscal. Não foi à toa que o presidente uruguaio quis relançar o país como um paraíso fiscal. O Uruguai tem uma população que gira em torno de 3,5 milhões de pessoas e a possibilidade de investimento é baixa. Além disso, o Uruguai precisa de muita gente para pagar impostos e de pessoas com capital de sobra para aplicar. Logo, retomar o status de paraíso fiscal seria uma solução dupla condensada em uma estratégia única, e foi o que Lacalle Pou fez. Primeiro, o presidente uruguaio ofereceu residência aos afortunados, depois ampliou a isenção de impostos. Um decreto assinado baixou de 1,7 milhão de dólares, 8,6 milhões de reais, para 380 mil dólares, 1,9 milhão de reais, o valor mínimo para a compra de um imóvel, o que tornaria o estrangeiro elegível para receber o visto de residente no país. No caso de empresários, o valor de investimento exigido caiu de 5,5 milhões de dólares, 28,1 milhões de reais, para 1,6 milhão de dólares, 8,2 milhões de reais. O governo de Lacalle Pou ainda duplicou boa parte da isenção de impostos de 5 para 10 anos e a obrigação de passar um tempo no país baixou de 6 para 2 meses. O Uruguai é um paraíso para as empresas que recebem receitas de fontes não uruguaias. Uma vez estabelecida no Uruguai, uma empresa paga imposto de renda corporativo apenas sobre rendimentos provenientes de fontes uruguaias. Em outras palavras, os rendimentos recebidos de fora do Uruguai não são tributáveis. A lei uruguaia não diferencia investidores locais e estrangeiros, criando assim um clima positivo para investimentos empresariais. Os investidores estrangeiros estão autorizados a estabelecer livremente empresas e a exercer atividades comerciais. Em tempos de aumento da tributação e de incertezas, os investidores tendem a voar para destinos alternativos. Devido à tradição democrática, à estabilidade política histórica, ao sistema judicial independente e à segurança jurídica, à ausência de controles cambiais e à livre entrada e saída de moeda estrangeira, o Uruguai serve como uma opção atraente de residência fiscal. Os brasileiros têm motivos para olhar para o país vizinho com bons olhos, em particular aqueles preocupados com as medidas do governo para ampliar a arrecadação.
Aqui no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória para taxar os fundos dos super ricos, aqueles fundos que exigem um investimento mínimo de 10 milhões de reais. A medida surgiu junto com outras, a taxação de investimentos no exterior através de offshores e o fim dos juros sobre capital próprio, uma modalidade de distribuição de lucros que permite às empresas pagarem menos impostos. Com tanto imposto e um estado enorme, o Brasil tem uma população mais pobre que a do Uruguai, que mesmo sendo um país minúsculo tem um dos maiores salários mínimos mensais da América Latina, de $550 ou R$ 2.787, perdendo apenas para a Costa Rica, $650, equivalente a R$ 3.293, e empatando com o Chile, onde o custo de vida também é elevado. Me fala aqui nos comentários o que você pensa sobre o futuro do Uruguai. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.